Fala pessoal, tudo bem? Hoje trouxe para vocês um estudo publicado por Nunes e colaboradores no periódico Journal of Strength and Conditioning Research, publicado esse ano, bem recentemente também, em 2020, em que o objetivo desse estudo foi analisar o efeito da posição dos pés, inclusive da posição do tornozelo, sobre a hipertrofia das porções do gastrocnêmio lateral e gastrocnêmio medial. O que temos até então na literatura, um estudo de Riemann em 2011, observou que quando os indivíduos realizaram a flexão plantar em rotação interna, ou seja, com a ponta dos pés apontando para dentro, houve um aumento da ativação do gastrocnêmio lateral. E quando os indivíduos realizaram essa flexão plantar com os pés rodados para fora, ou seja, em rotação externa, houve um aumento da ativação eletromiográfica de gastrocnêmio medial. Isso pensando em ativação eletromiográfica. E esse estudo de Nunes agora veio para analisar a hipertrofia exatamente dessas posições. E aí, para isso foram selecionados uma amostra de 22 sujeitos, os quais deveriam estar há pelo menos 4 meses sem estar praticando treinamento de força, mas que deveriam ter uma experiência com treinamento de força de pelo menos 6 meses. Ou seja, baseado nisso aqui, nesse quadro de seleção de amostra, isso aqui é uma amostra, na verdade, de indivíduos destreinados. Muito bem. Os indivíduos, então, realizaram a flexão plantar no exercício leg press, foi no leg press reto, com os pés em 3 posições. Posição neutra, com os pés apontando para frente. Posição de rotação interna, com os pés apontando para dentro. Posição de rotação externa, com os pés apontando para fora, durante 9 semanas, sendo 3 vezes por semana. O treinamento da primeira até a terceira semana foi constituído de 3 séries, de 20 a 25 repetições até a falha, e da quarta até a 9ª semana foi de 4 séries, também de 20 a 25 repetições até a falha. A pausa entre séries foi de 60 a 90 segundos. A amplitude de movimento foi a máxima possível de flexão plantar, o movimento de dorsiflexão e flexão plantar foi o máximo possível, e o joelho deveria estar em extensão total. Um detalhe interessante quanto à execução do movimento está no ritmo. Foi 1 segundo de fase concêntrica. No final da fase concêntrica, houve um pico de contração, ou seja, ficar paradinho lá em cima no final da fase concêntrica por mais 1 segundo, e depois realizar a fase excêntrica durante 2 segundos. Então veja, 1 segundo de concêntrica, 1 segundo de pico concêntrico e 2 segundos de excêntrica. E foi avaliada a hipertrofia muscular por meio da espessura, a medida de espessura muscular, utilizando o equipamento de ultrassom. O que foi observado no estudo foi que, quando os indivíduos se posicionaram em rotação externa, houve uma hipertrofia significativamente maior quando comparado à condição de rotação interna para o gastrocnêmio medial. Já para o gastrocnêmio lateral, quando os indivíduos se posicionaram numa condição de rotação interna, houve uma hipertrofia significativamente maior do que a condição de rotação externa. Então vejam, se eu posiciono os pés apontados para fora, hipertrofia maior de gastrocnêmio medial. Se eu posiciono os pés rodados para dentro, hipertrofia maior de gastrocnêmio lateral. O detalhe interessante nesse trabalho é que, tanto para o gastrocnêmio medial quanto para o gastrocnêmio lateral, a posição neutra, ou seja, dos pés apontados para frente, não teve diferença para as outras condições. Ou seja, ficou num valor intermediário, tanto para um trabalho de gastrocnêmio medial quanto para o trabalho de gastrocnêmio lateral, pensando em hipertrofia. Então, se eu não quiser focar em um ou outro gastrocnêmio, em uma ou outra porção do gastrocnêmio, eu mantenho meus pés apontados para frente, que eu tenho uma hipertrofia equivalente das 2 porções. Se eu quiser mais hipertrofia da porção medial do gastrocnêmio, pés apontados para fora. Mais do gastrocnêmio lateral, pés apontados para dentro. E uma coisa bem interessante nesse trabalho também é o porquê disso ter acontecido. E aí os próprios pesquisadores reportam isso no trabalho, que uma coisa pode estar relacionada à relação comprimento-tensão, que quando você estando em rotação externa,
você estaria tensionando, né, gerando uma tensão passiva maior para o gastrocnêmio medial e rotação interna mais para o lateral. E dado a essa maior tensão passiva, isso pode ter gerado aí um efeito para hipertrofia. Uma outra condição é que você tem uma alteração no braço de momento desses músculos. Isso pode ocorrer. E aí você tendo uma diminuição do braço de momento de uma determinada porção, ela vai ser obrigada a trabalhar mais, produzir mais força para levantar aquele mesmo peso, né? Então, em rotação interna, eu teria uma alteração, né, uma diminuição do braço de momento de força para o gastrocnêmio lateral e então, por esse motivo, ele teria que se esforçar mais para cumprir aquela tarefa. Então, essa também é uma expectativa. E a outra expectativa que merece bastante cuidado é que isso pode estar relacionado à inversão ou eversão do tornozelo. O que não foi analisado no estudo, se houve ou não esse movimento de eversão e inversão no tornozelo, mas que isso também pode estar relacionado à resposta obtida no estudo com relação à hipertrofia. O que é interessante de ressaltar é que exercícios de flexão plantar, normalmente nós conseguimos mobilizar uma carga muito alta. E a pergunta é, será que esse movimento de eversão ou inversão do tornozelo, caso ele esteja ocorrendo, seria uma estratégia com um custo-benefício interessante quando a gente for pensar em hipertrofia? Será que vale a pena pensar em gerar esse movimento de inversão e eversão de tornozelo para hipertrofia de mais uma ou outra porção do gastrocnêmio, haja visto que essa condição de eversão e inversão pode ser bem agressiva para a articulação do tornozelo, principalmente quando utilizamos cargas elevadas aí como os exercícios de flexão plantar. Beleza, pessoal? Espero que esse estudo tenha contribuído aí para a qualificação de vocês e que possa ser aplicado totalmente na prática aí. Cada um sabe para qual aluno vai conseguir aplicar melhor isso ou para qual aluno essa estratégia poderia ser interessante. Valeu? Forte abraço!